falo pra vocês não aceitarem a traição do parceiro ou da parceira de vocês, além de, claro, ser pela saúde mental de vocês, também é pela saúde física. Eu perdoei a traição do meu marido e no final eu ainda saí com uma doença. Bom, eu fui casada com esse meu marido por 20 anos e nós chegamos a ter 2 filhas. Eu sempre fui muito apaixonada por ele. Comecei a me relacionar com ele quando eu era bem nova, tanto que ele foi o primeiro e único homem com quem eu me envolvi até aquele momento. E eu pensava que assim como ele era o amor da minha vida, eu também era o amor da vida dele. Até então, eu nunca tinha descoberto traição nenhuma, nunca tinha desconfiado, nunca tinha visto nada que pudesse fazer com que eu ficasse atenta, sabe? Era aquela coisa, eu sempre pensava que o meu casamento era um casamento bom, era um casamento ótimo. E de fato, o casamento aí era ótimo pra mim, mas parece que nem tanto pra ele. Bom, depois de mais ou menos uns 18 anos de casados, né, que nós estávamos casados, eu descobri que ele estava me traindo como uma moça. E eu soube porque algumas pessoas, alguns amigos nossos em comum, acabaram vendo ele com essa mulher, bateram fotos, fizeram vídeos e me avisaram, mandaram pra mim, né? Quando eu vi, eu fiquei tão mal, fiquei tão triste. Esperei ele chegar em casa, fiquei extremamente decepcionada, briguei, xinguei, expulsei tudo. Só que assim, ele ficou bastante tempo tentando voltar. Ficou bastante tempo, ele vinha chorar na porta de casa, falando que estava arrependido, que nunca mais ia fazer, que tinha sido só uma vez e tal. Todo esse papo que vocês já conhecem. Como eu falei pra vocês, a gente tinha 2 filhos. E pra mim foi muito difícil botar um ponto final naquilo, sabe? Eu pensava muito na minha filha, das minhas filhas. Eu pensava em, caramba, será que eu vou realmente jogar um casamento fora por causa de uma traição? Era o tipo de coisa que passava na minha cabeça. Então, depois de algum tempo, eu acabei aceitando ele de novo dentro da minha casa. Acabei aceitando voltar, acabei aceitando reatar aquele casamento. Aqueles amigos que tinham me avisado não se meteram, falaram que eles estavam ali para me apoiar, independente da minha decisão, se eu ia voltar, se eu não ia. E de fato, eles não se meteram, não ficaram falando nem nada. Para mim, até que foi bom, porque é muito ruim quando você toma uma decisão e as pessoas ficam ali falando o quanto você tá errada. Mas, enfim, acabei aceitando. Só que, claro, o casamento nunca mais foi o mesmo, né? Eu vivia desconfiada, eu vivia achando que qualquer momento que ele fosse ali no canto de casa, ele já ia me trair. Aquela coisa da quebra da confiança, né? Pois bem, durante esse período, realmente, eu fiquei muito, muito assim, de olho nele. Muito de olho, não via nada. Tava com celular, redes sociais, sempre sabia onde ele tava, com quem tava, o que tava fazendo. Até que depois de um tempo, eu comecei a relaxar de novo. Comecei a realmente acreditar que ele não ia fazer aquilo. Comecei a realmente acreditar que ele tinha mudado. Mas esse tipo de pessoa nunca muda. Passou mais ou menos um ano e pouco de toda essa situação. Eu comecei a ter algumas irritações na minha pele, principalmente na região íntima. E eram irritações que não queriam sair de jeito nenhum, então eu resolvi consultar o ginecologista, fazer todos os exames e descobri que eu estava com uma doença, com uma IST. E na hora que eu descobri, gente, eu já sabia da onde que eu tinha pegado, né? Do meu marido. Ele era o único homem com quem eu tinha me relacionado durante toda a minha vida. E ali eu descobri que novamente ele estava me traindo, porque ele tinha me passado uma doença 2 anos depois do caso que eu tinha descoberto. E assim, é óbvio que tem pessoas que pegam doenças e às vezes as doenças nunca se manifestam, ou as doenças vão se manifestar anos depois. Mas pra mim estava meio que óbvio que ele já estava se envolvendo com outra pessoa e tinha pegado essa doença dessa pessoa e trouxe pra dentro de casa, né? No caso, trouxe pra mim. Quando eu cheguei em casa, eu já cheguei extremamente irritado. Já cheguei brigando, já cheguei gritando, chamando ele de safado e tal. E ele ali negou e tudo, mas quando eu falei pra ele que ele tinha me passado essa doença, na hora ele já ficou assim e começou a pedir desculpas. Ele não se deu nem ao trabalho de negar. Ele só se deu ao trabalho de pedir desculpas. Então foi quando eu tive realmente certeza de que ele tinha sim se envolvido com outra pessoa. De novo, né? Depois daquele caso. Então foi realmente o momento onde eu percebi que o pior erro da minha vida foi ter aceitado aquele homem de novo dentro de casa, foi ter pensado que um dia ele ia mudar. Então, realmente, dessa vez eu bati o pé, me separei. Aí eu comecei a fazer todo o tratamento. Graças a Deus, essa doença que eu tinha pegado, ela tinha cura, porque tem algumas que não tem, mas outras têm. E aí a gente realmente se divorciou, a gente realmente se separou. As minhas filhas também passavam bastante tempo sem falar com o pai, elas ficaram muito decepcionadas. Não quis esconder delas o que ele tinha feito, então elas sempre souberam e foi assim uma luta para ele conseguir voltar a ter um relacionamento, voltar a ter um contato com elas. Enfim, a gente se separou, eu fiz todo o tratamento que eu precisava, consegui me curar. E hoje em dia eu me arrependo totalmente de ter perdoado essa traição, sabe? E é por isso que quando alguém fala comigo com relação a isso, eu sempre dou o meu exemplo. Porque
é muito ruim você confiar tanto numa pessoa e no final ela te decepcionar dessa forma. Então, assim, sempre que você descobrir uma traição do seu parceiro ou da sua parceira, não perdoe, antes que possa chegar nesse nível. Ou você vai esperar pegar uma doença para poder entender que você não deve aceitar esse tipo de coisa.